Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como foi a minha viagem de 10 dias explorando Marrocos de norte a sul. A primeira coisa pra falar é que brasileiros não precisam de um visto especial pra ir pra Marrocos. Se você for turista no Marrocos, você só precisa do seu passaporte válido, né, com validade de pelo menos 6 meses, e também, é claro, apresentar na imigração a passagem de saída e o comprovante de hospedagem. Quando eu fui para Marrocos, não me perguntaram sobre o meu comprovante de renda, mas é legal você também ter como comprovar a sua renda pelo período que você vai ficar no país. Uma coisa importante de falar é que não precisa de seguro viagem para viajar pelo Marrocos, mas eu recomendo muito porque o seguro viagem, ele não cobre só a questão de você ficar doente numa viagem. Ele também cobre extravio de mala, perda de passaporte, enfim, ele cobre muitas outras coisas que só a doença, né? Eu fui para Marrocos agora, em março, né? Num grupo, numa excursão, e eu fiquei doente. Eu peguei uma gripe horrorosa, tipo assim, muito séria, que a minha garganta fechou completamente, eu não conseguia engolir saliva. Então, chegou num ponto que eu falei, cara, vou ter que acionar o seguro viagem. Mas aí um marroquino me deu um anti-inflamatório e um antibiótico, que não precisava de prescrição, e aí eu tomei e fiquei melhor, mas eu já tava pronta pra acionar o meu seguro. Então, eu recomendo que você não viaje sem seguro viagem. Eu tenho dois que eu sempre recomendo, que é a Safety Wing, que foi a que eu fiz pra ir pro Marrocos. É uma das mais baratas. Sério, ela é muito barata mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E tem também a Seguros Promo, que é uma outra empresa que também é muito barata. E aí vale a pena você conferir as duas pra ver qual é que tem o melhor custo-benefício. A moeda oficial do Marrocos é o dirham. E aí é recomendado que você leve ou euro, ou libra, ou dólar pra trocar lá. Porque o real não troca nas casas de câmbio. E as pessoas vão me perguntar, mas a Wise não funciona no Marrocos? Funciona. Mas o seguinte, muitos estabelecimentos não aceitam cartão. Então, assim, apesar da Wise funcionar no Marrocos, você não vai conseguir passar ela em muitos lugares. E se você for comprar naqueles mercados, naquela praça principal de Marrakech, por exemplo, quiser negociar com as feirinhas, né, com as barraquinhas, provavelmente só vão aceitar dinheiro vivo. Então é muito importante que você tenha dinheiro vivo no Marrocos. Cara, eu recomendo que você leve pelo menos 200 euros, assim, pra trocar, né? Depende de quanto tempo você vai ficar, obviamente, no Marrocos. Eu fiquei 10 dias, e aí o que seria indicado você fazer é trocar 200 euros em dinheiro e usar o resto no cartão. Porque alguns estabelecimentos, né, se você vai num restaurante um pouco mais chique ou maior, assim, eles aceitam cartão, ou dependendo de onde você for, eles também aceitam cartão. Mas não é super comum, então não se espante se onde você for não aceitar. Então, por isso que é muito importante você ter o dinheiro vivo. E aí a cotação de quando eu fui tava o euro, 1 euro tava 10,90 dirhams, uma libra tava 12,24 dirhams e 1 dólar tava 10,10 dirhams. Então tava mais ou menos assim, é claro que isso muda sempre, então dá um confere aí na internet. E aí, falando sobre a Wise, o câmbio da Wise era muito melhor do que das casas de câmbio. Então, se você puder usar a Wise quando aceitarem cartão, então sempre pergunte pro estabelecimento, você aceita cartão? Se aceitar, use a Wise, porque o câmbio da Wise era muito melhor. Tipo, muito melhor mesmo. Então, isso é uma coisa legal de falar. Mas, por exemplo, se você quiser sacar dinheiro com a Wise, não é tão jogo assim. Porque o câmbio do caixa eletrônico é muito ruim, tipo, muito ruim. E também você tem que pagar uma taxa para sacar com a Wise no Marrocos, e é 3,50 euros. Então, se você for sacar, se você tiver que sacar, saque uma quantidade alta pra não ter que ficar pagando toda hora essa taxa de saque. E uma coisa legal de falar é que existem 2 lugares, assim, que são muito bons pra trocar dinheiro em Marrakech. O primeiro é o Hotel Ali, que fica próximo ali da praça principal de Marrakech, e o outro é uma casa de câmbio super grande na praça principal de Marrakech. A gente fez um comparativo das duas casas de câmbio e estavam
praticamente com o mesmo valor, assim, até a da praça principal de Marrakech estava até com um valor melhor. Então, são esses dois lugares, assim, principais. Se você vai numa casa de câmbio muito pequenininha, naquelas ruelas, geralmente tem um câmbio pior. E é claro que eu vou pedir pra vocês usarem aqui o link da Wise, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque vocês ganham até 500 libras de transferência gratuita. Então, use aqui o meu link da Wise pra você fazer a sua conta gratuitamente e também ganhar uma transferência de até 500 libras. Falando sobre internet, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Assim que você chega no Marrocos, você pode comprar o chip da internet no aeroporto. E aí, como é que vai funcionar? Você vai comprar 20 euros e vai ganhar 20 gigabytes. Então, vai ser mais ou menos 1 euro para cada giga. Mas no aeroporto você só consegue comprar esse valor, 20 euros para 20 gigas. E a principal, né, operadora, né, eu acho que a mais bem recomendada é a Maroc Telecom. É a que funciona muito bem e pega até muito perto do deserto. Então, tipo, em áreas super afastadas, a Maroc Telecom pegou super bem. Tem também a Inouï, ela é boa também. Em alguns lugares ela não pegou tão bem quanto a Maroc Telecom, mas ela também pega muito bem. A Orange, ela é ok, mas tiveram várias cidades assim que as pessoas que tiveram Orange no meu grupo não conseguiram usar. E aí elas compraram outro chip pra ter o Inouï. Então, tem essa questão. Aí, o que acontece? Você pode comprar todas essas operadoras no aeroporto, ou você pode comprar na Medina, que é a parte antiga de Marrakech. E aí lá na Medina você tem a opção de comprar outros valores. Por exemplo, se você comprar 5 euros vai ser 5 gigas, se você comprar 10 euros vai ser 10 gigas. Então não tem essa opção de vários valores no aeroporto, como tem na Medina. Aí uma coisa é que talvez na Medina eles vão te cobrar o chip, enquanto no aeroporto eles não te cobram o chip. Então, é meio louco assim. Nem todos cobram, mas a maioria das que a gente foi estavam cobrando o chip. E aí cobravam 30 dirhams pelo chip, e aí cobravam os 5 euros, por exemplo, pra você carregar o seu chip. Então tinha ali uma taxa de 30 dirhams, que é 3 euros, pro chip. Como eu falei, você pode tentar não pagar essa taxa, mas a gente não conseguiu não pagar porque estavam enrolando a gente, e a gente teve que pagar porque a gente precisava da internet. Então, todas as que a gente foi na Medina estavam cobrando esses 30 dirhams. As tomadas no Marrocos, elas são aquelas de 2 pinos, né? E é 220 volts. Então, cara, funciona super bem, em qualquer lugar você consegue carregar o seu celular. Inclusive, você consegue carregar o seu celular no deserto. Então, se aí as pessoas têm um pouco de medo de como é que vai ser o acampamento do deserto? Gente, o acampamento do deserto é chiquérrimo. Assim, são tendas muito boas, com toda a infraestrutura que você, cara, possa imaginar, de tipo um mini hotel, assim. E tem chuveiro quente, tem a tomada pra você carregar os seus equipamentos. É claro que não vão ter milhões de tomadas, vai ter, tipo, 2 tomadas no quarto. E é suficiente pra você carregar, sei lá, o seu celular e o seu carregador portátil. É isso, também não dá pra você carregar todos os seus equipamentos de uma vez só, porque provavelmente você vai dividir quarto com alguém. Uma coisa legal de falar é que no Marrocos é de bom grado você dar gorjeta, não vai estar incluída na sua conta, né? Então quando você pedir a conta no restaurante, não vai ter lá os 10% do garçom. Então inclua você mesmo e dê pro garçom, porque eles ficam muito felizes e isso é um comprovativo do serviço que eles fizeram. Eles esperam que você dê gorjeta, tá? E no Marrocos você não precisa de nenhuma vacina específica, tá? Então, tipo, você pode ir de boaça aí só com seu passaporte e os documentos que eu falei. Não precisa de tomar uma vacina específica, como, por exemplo, quando você vai pra Bolívia, precisa da febre amarela. E aí, qual a melhor época pra ir pro Marrocos? Bom, cara, fuja do verão. É muito, muito quente. Então, a melhor época pra você ir pro Marrocos é entre meados de fevereiro até o início de junho, assim, início de junho. Depois de meados de junho até agosto é muito quente, não é recomendado você ir, porque realmente as temperaturas lá ficam muito altas. E depois, uma outra época muito boa pra ir é entre meados de setembro e meados de dezembro. Dezembro, né, final de dezembro e janeiro e meados de fevereiro também é legal, só que a temperatura cai muito. Então, para brasileiros, pode ser que seja um choque, assim, né, a questão da temperatura, porque no Marrocos neva. E aí você pode pegar, assim, um frio muito desconfortável.
Então, principalmente no deserto, porque a temperatura no deserto já cai bastante, então no inverno cai ainda mais. Então fique atento também com essa questão das temperaturas. Sobre vestimenta no Marrocos, né, principalmente para as mulheres. No Marrocos não tem obrigatoriedade de você usar o hijab ou a burca, né, na verdade aquele outro traje que deixa só os olhos de fora, não precisa. Mulheres marroquinas, elas não têm obrigatoriedade de cobrir o corpo. Nem as mulheres marroquinas, nem as turistas que vão para o Marrocos. Então você não precisa cobrir o seu corpo. É claro que é muito recomendado que você vista roupas largas, né, roupas que não são decotadas, roupas que não são curtas, para evitar certos tipos de constrangimento, né, das pessoas ficarem mexendo com você, de ficarem te olhando, de você se sentir desconfortável. Mas você não precisa cobrir os ombros ou o joelho, não precisa usar hijab, tá? A gente teve um caso de uma amiga que nessa expedição, né, a gente foi pra Medina de Fez e ela foi com um short super curto e de top. E aí os homens ficaram olhando ela, tipo, muito, assim, encarando ela mesmo. Ela se sentiu super desconfortável. Então, assim, cara, evite esse tipo de vestimenta. Eu usei short e cropped pra ir pro deserto, então eu não passei por nenhuma cidade, né, como se fosse uma Medina, eu tava mais no carro do que passeando, então pra mim eu não senti nenhum desconforto. Era um dia tava quente, então a gente tava o dia inteiro no carro, pra mim foi confortável estar de short. E a gente chegou no deserto, tava super quente, eu tava de short já. Então, a maioria dos dias eu tava de saia longa, com blusas, né, bem largas, e não senti nenhum tipo de insegurança, medo, eu não senti nenhum olhar. Eu não ouvi, nem vi ninguém me dando chaveco, né, flertando comigo. Pelo contrário, eu me senti muito segura e até rolou polêmica lá no meu Instagram, porque eu falei que achei que era seguro. Pra mim foi muito seguro viajar pelo Marrocos sendo mulher. Não viajei sozinha, eu estava em grupo, mas várias vezes eu estava passeando com uma outra amiga, só eu e ela, na Medina, à noite, de manhã, e a gente não sentiu em nenhum momento medo. Por exemplo, na Turquia eu sentia um pouco de medo quando eu tava andando sozinha, de gente meio que me seguindo, gente me olhando. E no Marrocos eu me senti muito tranquila. Então as pessoas estavam falando, mas existem relatos de mulheres que viveram coisas negativas, né? E sim, gente, sempre vai existir relatos positivos e negativos. Eu fui 3 vezes para Marrocos. Eu fui em 2023 com um grupo, com uma excursão grande. Fui em 2019 na minha lua de mel, tem até vídeo aqui no canal falando sobre a minha lua de mel no Marrocos, que foi incrível. E tenho também essa experiência agora, em 2023, viajando num grupo de 15 pessoas, onde 11 eram mulheres, e todas tiveram uma experiência incrível. Ninguém tem nada pra falar de ruim sobre o Marrocos. Então, sim, existem relatos negativos, assim como existem relatos negativos de quem viaja pro Brasil, de quem já viaja pra Portugal, pra Inglaterra, pra Austrália. Infelizmente, a gente vive num mundo que é muito machista. Então, sim, mulheres que viajam precisam sempre ter cuidado. Independente se você estiver no Marrocos, Portugal ou Inglaterra, você sempre vai precisar ter cuidados extras que um homem não teria. Então, evite certos tipos de situações se preservando e colocando uma roupa um pouco maior, um pouco mais larga, né, mais longa. Mas é óbvio que usar uma roupa curta não dá direito a ninguém de fazer algum tipo de maldade com você. Mas para se precaver, né, é importante que você tente, né, ali manter meio que a mesma vestimenta das mulheres marroquinas. Muitas até inclusive usam calça jeans, tá, short, não necessariamente usam aqueles vestidos largos que a gente tem de estereótipo. E também uma coisa muito importante de falar é que as pessoas, elas criam um estereótipo dos países árabes e muçulmanos que não necessariamente é real. Eles sim são muito machistas, são mesmo, mas não é, tipo, país árabe não é igual a país perigoso, tá? Porque a gente vê muito isso na televisão, a gente vê muito isso nas novelas, e a gente acaba criando um pré-conceito, um estereótipo que eu particularmente não vivi, tá? Eu achei muito seguro. Eu tenho uma amiga que mora em Marrakech, ela pega táxi direto, e ela fala, cara, pra mim é super tranquilo, eu não vejo nada disso que as pessoas
estão vendo na televisão. Mas sim, a gente sabe que existem relatos negativos, eles são importantes de serem lidos e absorvidos, mas entenda que sempre vão existir também relatos positivos, como foi o meu. Então eu recomendo muito que vocês viajem para o Marrocos. Se você tiver medo de viajar sozinha ou em casal, né, ou tiver uma amiga e vocês querem viajar para o Marrocos e vocês têm medo de fazer essa viagem sozinha, cara, faça uma expedição como eu fiz. Eu fui sozinha para o Marrocos e me juntei a uma expedição, né, que foi da Rafa Marrocos. Vou deixar aqui o Instagram dela, que é @Rafa_Marrocos, e ela faz expedições todos os meses de diferentes tamanhos e orçamentos e itinerários. Então tem uma expedição, por exemplo, que é só de 5 dias, que é justamente para você conhecer Marrakech e Saara. Tem a que eu fiz, que é de 10 dias, para você passar por Marrakech, Saara, Fez, Chefchaouen, que é a Cidade Azul, Tanger, Rabat e Casablanca. Então tem essa opção. Tem a opção de verão, né, que ela faz roteiros para você conhecer as praias do Marrocos. Então tem muitas opções de roteiros com a Rafa. Vou deixar na descrição do vídeo também o link dela para vocês clicarem. E essa é uma opção legal, porque aí você tá confortável, você não precisa se preocupar com nada, porque já tá tudo, né, programado na expedição. Então já tem a acomodação, já tem o translado, né, o deslocamento entre as cidades. Então você não precisa se preocupar com isso. Você basicamente vai se preocupar com a sua alimentação, de levar dinheiro pra pagar os restaurantes, né, que não tá incluso, mas de resto tá tudo incluído. E aí você só se preocupa em tirar fotos bonitas e aproveitar. E aí o legal é que você pode fazer muitos amigos nessa viagem, pessoas que têm vibe muito parecida com você, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade para você fazer novos amigos. Nessa viagem que eu fiz com a Rafa foi muito incrível, porque o grupo tava numa conexão muito maneira. Então a gente fez, assim, amizade muito rápido e a gente virou um grupo muito unido. E foi muito lindo, cara, foi muito lindo, assim, a gente teve uma experiência maravilhosa no deserto. A experiência do deserto é muito incrível, né? A gente chega lá e você pode escolher ir de camelo, ou andando, ou ir de carro pro acampamento, né? Eu escolhi ir de carro, mas você pode escolher. E aí lá no acampamento tem sandboard, e aí depois tem o jantar que já tá incluso. E tem uma festa com fogueira e tal, com dança, música. É muito, muito, muito lindo. E o céu do Marrocos, do Saara, né? É muito estrelado, gente. É a coisa mais linda, assim. É muito lindo. É muito, muito, muito lindo. É uma expedição realmente maravilhosa. Queria agradecer a Rafa, porque eu fui convidada para essa expedição. E foi muito legal, assim. Eu realmente recomendo a Rafa. Recomendo que vocês visitem o Marrocos, justamente para vocês conhecerem uma outra cultura e se desfazerem de preconceitos. É muito engraçado, porque todas as vezes que eu fui para Marrocos foi em situações diferentes, em épocas diferentes, né? E todas as vezes eu tenho memórias muito lindas, assim. Eu fui com amigos na primeira vez e as minhas lembranças são incríveis, assim. Até me dá arrepio, assim, só de lembrar. Quando eu penso na minha lua de mel do Marrocos, me dá vontade de chorar, porque foi realmente muito especial. E agora essa viagem que eu fiz com a Rafa foi, assim, ainda mais especial. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Eu fiz amigas, assim, maravilhosas, que inclusive eu tô indo com uma delas pro Egito e vou com várias pra Índia. Então, assim, formamos um grupo muito, muito, muito unido. Isso foi muito especial. Uma outra coisa, falando agora de curiosidades, né, é que no Marrocos eles têm a cultura da barganha, gente. Tudo é negociado no Marrocos. Nunca aceite o primeiro valor que você vai ouvir do carinha da barraca. Então, quanto é que é isso? O cara vai falar 250 dirhams. Aí você fala, eu dou 150. É capaz do que você pediu, você conseguiu ainda mais barato, tá? Porque tudo é muito negociável. Eles são um povo que já negocia há anos, gente. Há anos, assim, tipo, milhares de anos. Então, pra eles é cultural que você negocie. Teve até um caso que foi muito engraçado. A mulher cobrou numa touca 150 dirhams. Aí minha amiga, não, eu vou pagar 50. Aí a mulher, tá bom, fechado. Então, assim, ela conseguiu, né, cair 3 vezes o valor do que a mulher tinha pedido. Teve um outro que pediu um vestido 350. Aí minha amiga, não, eu te dou 150 nesse vestido. Aí ele falou, ah, beleza. Então, assim, sempre negocie. Às vezes é muito chato, às vezes vai demorar a negociação e às vezes é muito rápido. E aí você consegue um valor super legal.
E as coisas no Marrocos, elas têm muita qualidade, então o couro é um couro de qualidade, né? Eles são muito famosos pelo couro, os panos são lindos no Marrocos, então são coisas de qualidade, então dependendo do valor que você conseguir negociar, você vai sair super no lucro. Agora falando sobre a culinária marroquina, né? É muito comum vocês acharem os pratos tagine, cuscuz, omelete, né? Isso é muito comum. Ela não é uma culinária apimentada, mas pode ter sim um pouquinho de pimenta, então já vai avisado, né? Alguns pratos podem ser um pouco mais apimentados do que outros. Não é recomendado você beber coisas com gelo, tá? Porque você não sabe qual é a procedência desse gelo, você não sabe se é filtrado ou não, né? Então evite coisas com gelo. É claro que se vier um suco que tem gelo já, cara, tira o gelo e bebe o suco assim, sabe? Não precisa, ai meu Deus, não quero. Ou então já avisa o garçom que você não quer com gelo. Mas geralmente o suco vem natural. Não é recomendado você beber água da torneira do Marrocos, tá? Não é como os países da Europa que você pode beber água da torneira. Não beba água da torneira. Escovar o dente não tem problema. Eu escovei o dente os 10 dias da minha expedição. As minhas amigas também, ninguém teve nenhum problema com isso. Não é permitido você beber bebida alcoólica na rua. A cultura marroquina, ela é uma mistura de árabes, berberes nativos, né, que é o povo tradicional, né, originário do Marrocos, africanos subsaarianos e também muitas influências europeias. As 3 principais línguas do Marrocos é o árabe, o francês e o tamazight, que é a língua do povo tradicional, né, originário do Marrocos, que é os berberes. A principal religião é a muçulmana, mas você consegue encontrar lá católicos, judeus, gente que não tem religião, então é uma mistura, mas sim, a maioria esmagadora no Marrocos é muçulmana. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para entender um pouquinho mais de como funciona o Marrocos, né, quais são as principais coisas que vocês precisam saber antes de ir para o Marrocos, sobre a questão das excursões, né, cara, entre em contato com a Rafa, @Rafa_Marrocos. Lá ela tem vários tipos de expedições, diferentes tipos de valores, diferentes tipos de itinerários, né, quantidade de dias. Talvez você consiga achar uma que faça sentido pra você, né, que consiga coincidir com as suas férias, e vai ser muito especial você fazer essa viagem com a Rafa, por exemplo, porque já tá tudo incluído, né? Então, assim, tem a acomodação, tem a questão do translado, né, do deslocamento, e tem também os guias. Então é muito legal você poder fazer uma expedição pelo Marrocos e entender sobre cada uma dessas cidades. Então entender Fez, entender Chefchaouen, entender Tanger, e isso tudo tá incluso na expedição da Rafa, né, tem os guias incluídos também. Então é isso, assim, deem uma olhada, entrem lá no meu blog vidamochileira.com.br, que eu vou deixar lá também o roteiro que eu fiz nessa viagem, pra vocês poderem ver, né, as fotos, poderem ver também o roteiro certinho, como que foi cada uma dessas cidades, né, pra mim, assim, a minha experiência pessoal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @vidamochileira, entra no blog vidamochileira.com.br e não esquece também de seguir a Rafa, que é @Rafa_Marrocos, pra ver todas as dicas do Marrocos e ver os próximos roteiros dela. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!